A crise da morte. Ernesto Bozano. Parte 4. Oitavo caso. Este caso também é tirado do Light, 1925, página 234. Apenas foram publicadas as iniciais K, HRD do narrador experimentador, que é uma personagem bastante conhecida e que mantém relações pessoais com o diretor da revista. Precedeu ele das notas seguintes o texto das comunicações. Nas mensagens que vou reproduzir aqui, o espírito que se comunicava era o de um jovem soldado que se alistara como voluntário no começo da Grande Guerra e fora morto logo no primeiro ano desta. Sua identidade pessoal foi previamente examinada e comprovada, por meio de sistemas de investigações rigorosamente científicos, especialmente pelo método das correspondências cruzadas. As sessões de que se trata realizaram-se no correr dos meses de maio e junho de 1918. Esta publicação de uma parte das mensagens obtidas se dá para satisfazer ao desejo manifestado por um metapsiquista eminente, que observou não dever ser privada de publicidade uma série tão importante de informações acerca da existência espiritual, série que contribuía para aumentar o valor cumulativo das revelações transcendentais. E acrescentava: e isso tanto mais, quanto é ainda numerosos pesquisadores que pensam nada se haver até agora obtido de importante e concordante, relativamente às modalidades da existência espiritual. Como o espírito que se comunicava dissera que, durante o período da guerra, estivera encarregado de assistir os soldados que tombavam nos campos de batalha, foram-lhe pedidos esclarecimentos sobre esse assunto, e ele respondeu assim: eles chegam ao mundo espiritual com os sentimentos que os dominavam no momento da morte. Alguns julgam estar ainda combatendo. Tem-se que os acalmar. Outros imaginam que ficaram loucos, por se haver transformado de súbito o meio em torno deles. Nada disto certamente vos surpreenderá, porquanto podeis imaginar em que terrível estado de tensão de espírito, bem semelhante à loucura, se empenham as batalhas. Há outros que pensam ter sido gravemente feridos, sem se haverem apercebido disso aliás, o que efetivamente lhes aconteceu, com a diferença, entretanto, de que supõem terem sido transportados para um hospital de sangue, e pedem explicações sobre o estado em que se acham. Temos primeiro que procurar distraí-los gracejando, e só pouco a pouco os levar a compreender a verdadeira significação do pretendido hospital em que se encontram. Há também os que acolhem com real satisfação a notícia de que morreram. Estes são os que, no curso da vida horrível das trincheiras, passaram os limites extremos do que a sensibilidade humana pode suportar. O mesmo já não se dá com outros que deixam no mundo pais a quem amam com ternura. Neste caso, temos que os conduzir gradualmente à realidade do estado em que se encontram, com um tato e uma delicadeza infinitos. Muitos há, tão fatigados que nenhuma energia mais lhes resta para deplorarem coisa alguma. Esses não demoram em entrar no período do sono reparador. Há, finalmente, os que tinham previsto a morte iminente, vendo o obus descer do alto, esperavam o fim, com a sua explosão inevitável. Entre estes últimos, muitos se contam que caem no sono logo que desencarnam. Isto se produz, quando faziam ideia de que a morte era o aniquilamento. O período do sono reparador se adapta então imediatamente às suas convicções a respeito. Esses não precisam de explicações ou de socorro, até ao termo do período de repouso, que se prolonga, às vezes, por muito tempo, quando suas convicções, no tocante à inexistência da alma, eram profundamente enraizadas. Nesse momento, dirigindo-se ao experimentador, o espírito que se comunicava emite uma observação sobre as modalidades em que a sua mensagem é transmitida. Essa observação é muito significativa, no sentido da autenticidade transcendental da mensagem em questão. Com efeito, interrompendo-se, observa o espírito: verifico que consigo muito melhor transmitir o meu pensamento ao médium, deixando-o livre de revestir com suas próprias palavras o que lhe transmito. Percebeste que o estilo mudou de repente? Limito-me agora a lhe transmitir o meu pensamento, que a sua mentalidade percebe, assimila e reveste do seu estilo literário bem conhecido. Pergunta: caíste imediatamente em sono? Resposta: e não, precisava, antes de tudo, de cuidados, porque eu compreenderá a sorte que me aguardava. Compreendeste? Sabia estar gravemente ferido e esperava morrer de um instante para outro. Entretanto, quando a morte se deu, não estava bem certo do que me acontecia. Perguntava a mim mesmo se não estaria a sonhar. Esse sonho, porém, me parecia muito agradável, pois que me via cercado de atenções e comoventes cuidados. Comecei então a suspeitar da verdade, mas os espíritos que me assistiam me haviam colocado num certo meio, que me parecia uma sala de hospital, provida de todo o conforto moderno. Tinham-me tratado tão bem, que já não sofria. Haviam, enfim, cerrado as janelas, dizendo a todo mundo que era preciso dormir.
Quando despertei, tive a intuição nítida de que me achava no mundo espiritual. Alegraste-te com o sabê-lo de certo modo. Sim, visto que já me familiarizara com essa ideia, aliás, o fato de estar cercado de tantos cuidados era de molde a me reconfortar. Agora sou eu quem cerca das mesmas atenções os meus camaradas, que chegam em tão grande número ao mundo espiritual. Neste ponto, o espírito se dirige ao médium, dizendo: transcreveste fielmente até a última sílaba o que te transmiti. Retomarei em breve a minha mensagem, mas, neste momento, me retiro um pouco, e te deixo livre de conversares por tua conta, o médium que estranho que é. Percebo agora o espírito por detrás de mim. Está aqui, indica o lugar. Experimento uma sensação curiosa. Sinto-me aqui onde se acha o meu corpo, e, no entanto, tenho a impressão de estar nele, no espírito, uma parte de mim mesmo. Presentemente, sua forma ocupa parcialmente o mesmo lugar onde se acham minha cabeça e meus ombros, porém, ela se prolonga um pouco para trás do limite do meu corpo. Diz-me ele, agora que vai retomar a narrativa interrompida. Continua assim o espírito. Quando se sai do sono reparador, as coisas mudam de aspecto. É um estado da alma difícil de explicar, esforçar-me-ei o mais que possa para me fazer compreendido. Antes do sono, sempre se guarda, em parte, a ilusão de ser-se ainda a mesma pessoa que precedentemente. Esse estado de incerteza gera a lassidão. O espírito ressente a necessidade de repousar, de dormir, cai, afinal, adormecido. Durante o sono, transformações notáveis se produzem, mas ainda não estou em condições de te esclarecer a este respeito. Has de compreender que não se trata do sono que conheces, é, contudo, a melhor analogia, para te dar desse estado uma ideia, tanto mais quanto não ignoras que mesmo no sono fisiológico, se produzem fenômenos que ninguém chega a explicar. Em todo caso, quando desperta, o espírito se sente um outro ser, sabe que se acha no meio espiritual, e que é um espírito, tal qual como quando, no mundo dos vivos, uma pessoa acorda com a solução de um problema que lhe parecerá insolúvel antes de adormecer. Pontos que desencarnam com a convicção da existência de uma vida de além-túmulo não necessitam dormir, a menos que cheguem ao mundo espirituais esgotados por longa enfermidade, ou deprimidos por uma vida de tribulações. Na prática, poucos há que não necessite de um período mais ou menos longo de sono. Este período é mais ou menos prolongado e mais ou menos profundo sono, conforme a dificuldade que o espírito encontra para se adaptar às novas condições. Vou agora te dizer as impressões que experimentei ao despertar do sono. Tinha plena consciência de estar vivo, isto é, de que saíra daquele estado de incerteza em que se tem a ilusão de estar ainda no meio terrestre, e sonhar. Compreendes o que quero dizer? Sim, perfeitamente. Depois do despertar, ao contrário, sabe-se, conhece-se. Não se tem mais a impressão de estar sonhando. Os espíritos muito inferiores, que permanecem ligados à terra, e Arbon, não gozam do benefício do sono reparador. Por conseguinte, perseveram na ilusão de estarem ainda vivos e presos de estranho sonho. Não esqueçais, pois, que os espíritos ligados à terra, ou espíritos assombradores, são os que vivem perpetuamente nessa ilusão. Uma enorme curiosidade é o primeiro sentimento que assalta aquele que desperta com a plena consciência do que somos e do lugar onde nos encontramos, isto é, sabendo que somos espíritos sobreviventes à morte do corpo e que nos achamos em outro plano da existência. Essa curiosidade é acompanhada, naturalmente, de um grande desejo de explorar o novo meio, de saber cada vez mais a seu respeito. Verificamos, primeiramente, que há em torno de nós coisas, é a primeira observação que nos enche de espanto, tanto mais que essas coisas parecem da mesma natureza que as que conhecemos na Terra, ainda que também pareçam diferentes, mas de modo difícil de compreender-se. Elas são reais, absolutamente reais, isto vemo-lo bem, e, no entanto, temos a intuição de que são apenas temporárias, e que apenas correspondem ao estado espiritual que se segue ao despertar. Em seguida, não tardamos a descobrir, e isto é muito curioso e interessante, que podemos transformar certas coisas que vemos em torno de nós, unicamente pelo desejarmos que elas se transformem. Porém, não o podemos fazer senão com objetos de pouca importância. Assim, por exemplo, se percebo aos meus pés uma agulha de pinheiro, e me ponho a desejar que ela se torne uma agulha de aço, ela mudada numa verdadeira agulha de cozer, que posso apanhar e observar. Não poderíamos, entretanto, transformar os objetos volumosos, e ainda menos, o meio em que vivemos. E não poderíamos fazê-lo, porque a paisagem que nos rodeia não é somente cenário nosso, é o cenário de todos os espíritos. Podemos transformar coisas pequeninas quando isso a ninguém aborreça, a ninguém prejudique.
Após repetidas experiências desta natureza, começa-se a compreender a verdade, isto é, que o meio onde vivemos é, na realidade, constituído unicamente de formas do pensamento e de projeções da memória, que tudo isto está organizado com o fim de tornar mais fácil, aos espíritos recém-chegados, o período de transição da existência terrestre para a existência espiritual propriamente dita. E muito aprendemos a esse respeito, procurando em torno de nós tudo que estejamos em condições de transformar por um ato da vontade, e tudo que se conserva inalterado, apesar dos esforços da vontade. Não falei até aqui senão das nossas percepções e realizações. Há, todavia, muitas coisas que não podemos aprender pela simples observação do meio espiritual. Assim, por exemplo, tem-se que aprender como se produzem efetivamente as conversações e as trocas de ideias entre os espíritos que se acham na mesma fase de desenvolvimento. A princípio, afigura-se-nos que os espíritos conversam da mesma maneira que o faziam na Terra, quando vivos. Apenas se experimenta, desde o começo, a curiosa sensação que também muitas vezes se verifica no mundo dos vivos de compreender-se muito mais do que o que se formula verbalmente. Mas, no meio espiritual, esse sentimento é de contínuo experimentado, e é infinitamente mais forte do que o que se produz no mundo dos vivos. Não custamos, pois, a compreender que a nossa conversação, por meio da palavra, não constitui mais do que uma espécie de superestrutura artificial, substancialmente inútil para a permuta das nossas ideias, que, na realidade, se opera diretamente pela transmissão dos pensamentos. Abstenho-me, muito a meu mau grado, de extrair do texto outros detalhes importantes com que neles deparamos, pela necessidade de não ultrapassar os limites do que me é bastante, para atingir o fim que me proponho. Nesta obra, como se vê, em a narrativa acima também são notáveis as concordâncias que habitualmente se verificam nas mensagens que se ocupam com as modalidades da existência espiritual. Todavia, no caso de que se trata, as descrições sobre este assunto se desdobram com maior amplitude de pormenores instrutivos. Notarei, por exemplo, a eficácia, psicologicamente sugestiva, com que o espírito que se comunica descreve as impressões multiformes que experimentariam os espíritos dos soldados mortos em guerra, no momento de entrarem no meio espiritual. Impressões correspondentes às diversas condições psicológicas e morais em que eles se acham por ocasião da morte. Farei também notar que ninguém poderia deixar de reconhecer não menos significativa, do ponto de vista psicológico, a maneira por que a mesma entidade descreve as modalidades tão várias, segundo as quais se produziria o sono reparador nos defuntos, o que, por sua vez, está em relação com as diferentes condições psicológicas, afetivas, morais, emocionais, em que se encontram os recém-chegados, no momento do traspasse. Assinalo igualmente a verossimilhança psicológica, racional e natural com que a mesma entidade descreve as impressões pelas quais os espíritos recém-chegados seriam gradualmente conduzidos a se inteirarem de que as conversações de viva voz são supérfluas no mundo espiritual, desde que o mesmo fim é alcançado muito melhor, permutando-se as ideias pela transmissão do pensamento. Resta-me, por fim, assinalar a mesma amplitude de detalhes, teoricamente instrutivos, na circunstância do muito interessante fenômeno do pensamento e da vontade, considerados como forças que modelam e organizam no meio espiritual. Já tive ocasião de desenvolver longamente este assunto, que é excepcionalmente interessante, pois que permite se apreendam nitidamente as modalidades em que se desdobra a existência espiritual, nas esferas preparatórias, próximas do mundo dos vivos. Assim é que se chega a eliminar as formidáveis objeções que induziam a maioria dos pesquisadores a atribuir uma origem puramente subconsciente a todas as revelações transcendentais, objeções que, irremovíveis na aparência, desaparecem, ao contrário, como o nevoeiro em face do sol, ante a grande verdade psicológica de que se trata, verdade que é também reconhecida como experimentalmente demonstrada no mundo dos vivos. Nestas condições, indispensáveis se torna que me detenha, ulteriormente, sobre este tema, no caso que nos ocupa. Sou muito eficaz, muito instrutiva se poderia achar a descrição, que faz o espírito comunicante, das modalidades pelas quais os espíritos recém-vindos chegam gradualmente a descobrir que o meio onde se encontram é constituído de formas do pensamento e de projeções da memória, e que tudo isto está organizado com o fim de tornar mais fácil, ao recém-desencarnados, o período de transição da existência terrestre para a existência espiritual propriamente dita. Para melhor ilustrar, posteriormente, esta grande verdade, julgo útil reproduzir longo trecho de um artigo que publiquei, há algum tempo, sobre o mesmo assunto. Reportando-me as revelações transcendentais, em geral, raciocinava assim:
Os informes que acabo de reproduzir concordam exatamente com o que se lê na obra do professor Oliver Lodge, intitulada Raymond. Toda a gente se lembra da referida ironia e das vulgares chacotas dos jornalistas, a propósito de uma afirmação análoga às que precedem, porém mais específicas, do espírito Raymond, que tivera ocasião de aludir à anedota seguinte. Outro dia, chegou um soldado que desejava fumar um charuto. Logo lhe apresentou uma coisa cuja aparência era bem a de um charuto. O soldado a tomou avidamente, porém, pondo-se a fumá-lo, não experimentou a satisfação habitual, pelo que, depois de haver consumido 4, deixou para sempre de pedi-los. É o que se dá com todos os espíritos recém-chegados. Não encontram a mesma satisfação que antes, nesses hábitos voluptuosos, adquiridos no mundo dos vivos e os perdem. Entretanto, quando chegam aqui, ainda estão influenciados pelas tendências que os dominavam na terra. Assim, alguns aqui pedem de comer, outros desejariam beber um gole de uísque. Não tens que te espantar, se eu te disser que há meio de serem contentados, fornecendo-se-lhes qualquer coisa que se assemelhe ao que eles reclamam. Somente, desde que hajam saboreado 1 ou 2 vezes a coisa desejada, não mais sentem dela necessidade e a esquecem. Raymond, páginas 197, 198. Eis aí o que refere à personalidade mediúnica de Raymond, que, conforme o disse eu, não faz mais do que relatar anedotas análogas a outras narradas precedentemente por muitas personalidades mediúnicas. Mas, ao mesmo tempo, importa notar que as personalidades em questão jamais deixaram de advertir que se não tratava de alimentos, de bebidas, de tabaco, porém de criações efêmeras do pensamento, não tendo por fim senão trazer, gradualmente e sem abalos emocionais, aqueles espíritos à realização das condições em que se encontram, ainda excessivamente dominados pelos hábitos contraídos na existência terrestre, de modo a não ficarem consternados, como ficariam, se viessem a saber bruscamente que se achavam na condição de espíritos desencarnados, ou, mais exatamente, de espíritos desprovidos de corpo. Em suma, o espírito do defunto Raymond nunca pensou em afirmar que no meio espiritual se fumavam charutos autênticos, nem se bebia uísque feito de álcool. Os jornalistas, porém, não atentaram bem nisso, e se serviram do episódio em questão para provocar a hilaridade das massas, anunciando que no paraíso dos espíritas se fumam havanas e se saboreia uísque. Quem se dispõe a considerar os fatos, de um ponto de vista sereno e objetivo, não poderá deixar de logo reconhecer que os fenômenos anímicos da fotografia do pensamento e da ideoplastia, tais como se realizam experimentalmente no mundo dos vivos, já servem para confirmar, apoiando-a em fatos incontestáveis, a afirmação fundamental contida na revelação com que nos ocupamos. Com efeito, se o pensamento é uma força criadora durante a existência terrena, nada há de absurdo e de insustentável em o fato de que, nas esferas espirituais, ou, mais exatamente, na esfera preparatória da existência espiritual propriamente dita, a força criadora do pensamento se exercite espontaneamente sobre essências etéreas, por assim dizerem, para produzir duplicatas efêmeras de todos os objetos, de toda a substância terrestre, e que essa faculdade do espírito seja empregada com relação aos espíritos pouco elevados, dominados ainda pelas tendências voluptuosas trazidas da terra. Esses espíritos são assim preparados gradualmente, graças a convenientes ilusões desta espécie, a se adaptarem à mudança radical que sofrem subitamente e que uma oportuna condição psicológica, análoga ao sonambulismo, lhes não permite reconhecer no primeiro momento. Parece que os que mais necessitam deste gênero de ilusões benfazejas são os espíritos daqueles que entraram na existência espiritual por efeito de uma morte violenta ou repentina, como se dá justamente com os soldados que tombam em guerra, ou com os que sucumbem de súbito a uma apoplexia, a uma síncope, ou a infortúnios acidentais. Nestas condições, tem-se o direito de perguntar o que há de absurdo, de ridículo, de inconciliável com a existência espiritual, em tudo o que descrevem as personalidades mediúnicas. Dever-se-ia dizer, muito ao contrário, que nada há de mais racional, do ponto de vista psicológico e terapêutico, do que estes processos de desabituar, empregados nas esferas espirituais, para libertar gradualmente os espíritos desencarnados das tendências voluptuosas adquiridas no curso da existência terrestre, processos absolutamente análogos aos adotados na Terra para desabituar os alcoólicos e os morfinomanos, aos quais não se interrompem bruscamente os hábitos viciosos, pois que isso provocaria graves perturbações funcionais. O que se faz é submeter mediante lenta graduação, a um uso cada vez mais restrito das doses de álcool ou de morfina. Vale, portanto, a pena perguntar, ainda uma vez,
porque se haveria de considerar absurda e ridícula a informação de que, no mundo espiritual, se segue o mesmo racional sistema para fazer que os espíritos desencarnados abandonem os hábitos viciosos que contraíram na Terra? Não são idênticas às leis psicológicas a que se acham sujeitos o espírito encarnado e o desencarnado? Sendo assim, por que os processos para desabituar, eficazes e indispensáveis num estado de existência, seriam menos eficazes e menos indispensáveis no outro? Não haveria razão para notar-se que as ironias ferinas dos jornalistas e a hilaridade das massas apenas demonstram a profunda ignorância de uns e outras acerca de um assunto que os fenômenos de fotografia do pensamento e de ideoplastia, de um lado, os processos de análise comparada, de outro, provam, ao contrário, ser digno da mais séria consideração. E se os processos de análise comparada chegassem um dia a provar definitivamente que um fundo incontestável de verdade existe neste tema, então, longe de considerá-lo merecedor somente de desprezo, teclamos todos que mostrar verdadeira sabedoria, examinando-o sistematicamente com grandíssima vantagem para a humanidade. Assim me exprimia eu no artigo que publiquei sobre o assunto. E não creio que haja mister acrescentar-lhe coisa alguma, a não ser uma observação de ordem geral, relativamente a natureza das projeções do pensamento no meio espiritual. Se, do ponto de vista da evolução ulterior do espírito, essas projeções deveriam ser consideradas efêmeras, não menos verdadeiro é que, do ponto de vista da existência espiritual nas esferas em que se produzem tais manifestações, elas deveram, ao contrário, ser consideradas substanciais. Admitamos, com efeito, a existência de um meio espiritual, cuja densidade específica seja constituída de éter vitalizado. Em um mundo assim constituído, mesmo a paisagem geral, provável projeção da vontade de entidades superiores, prepostas à direção das esferas espirituais em questão, assim como as projeções particulares das vontades dos espíritos, deveriam ser consideradas reais, absolutamente reais, pois que teriam a mesma consistência que o organismo espiritual dos seres que o habitam, e seriam constituídas do mesmo elemento imaterial. É assim, aliás, que as coisas de que estamos cercados nos aparecem consistentes, no meio terrestre que este é constituída dos mesmos elementos físicos que compõem o organismo corporal de que somos revestidos, passando a outras informações importantes, contidas na mensagem a cuja análise me propus, assinalarei o interesse que apresenta o parágrafo referente aos espíritos muito inferiores, cujas paixões e aspirações terrenas continuariam a dominá-los a ponto de os prender por tempo mais ou menos longo, ao meio onde viveram. Seguir-se-ia que, excluídos do sono reparador, permaneceriam na ilusão de estarem ainda vivos, porém presas de um sonho singular. Esta última informação que, em a narrativa da entidade cuja mensagem se vai ler, não passa de simples episódio, apresenta, na realidade, imensa importância teórica, porque basta para dissipar uma outra das mais formidáveis incertezas, que impediam de reconhecer-se a proveniência, estranha ao médium, e por conseguinte, espírita, de toda uma categoria de manifestações supranormais, a dos fenômenos de assombramento, nos quais se verifica o detalhe de um fantasma repetir constantemente a mesma ação, como, por exemplo, a de passear ao longo de um corredor, conservar-se ao lado de uma lareira apagada, contar dinheiro avidamente perto de um cofre forte que realmente existe na casa assombrada. Ora, do ponto de vista da proveniência espírita dos fenômenos em questão, não se sabia como explicar essa repetição invariável do mesmo episódio, de cada vez que o fantasma aparecia. Era-se então levado a recorrer a outras hipóteses que, muito gratuitas, forçadas e, sobretudo, impotentes, para bem explicar o conjunto dos fatos, pareciam menos inverossímeis do que a espírita. Ora, o esclarecimento constante da frase de que se trata resolve de modo simples e racional o formidável problema. Com efeito, se admitir que há espíritos desencarnados, que as suas paixões terrenas os dominam a ponto de os prenderem ao meio onde viveram, perdendo assim o benefício do sono reparador e permanecendo longo tempo em condições psíquicas especiais, análogas ao sonambulismo vígio dos hipnotizados, crendo-se ainda vivos, mas presas de um sonho curioso, ou de um horrível pesadelo. Explicada se torna a repetição monótona do mesmo episódio, nos casos dos fantasmas assombradores. Dever-se-ia, efetivamente, concluir daí que esses espíritos se acham presas de um monoideísmo, que os obriga a repetir automaticamente uma determinada ação, que lhe era costumeira quando vivos, ou então a cena obsidente de uma obra má que praticaram aliás, o que se dá nos casos dos monoideísmos experimentalmente provocados em pacientes hipnotizados. Monoideísmos que são executados e renovados sem interrupção pelo paciente, até ao instante em que o experimentador retira a sugestão que dera.
Termino chamando a atenção de meus leitores para a espontaneidade, prenhe da sinceridade característica das impressões experimentadas de modo autêntico, com que o espírito que se comunicava interrompeu 2 vezes a sua narrativa. Da primeira vez, foi para se dirigir ao experimentador e lhe assinalar uma observação interessante que acabava de fazer, isto é, que conseguia muito melhor transmitir seu pensamento ao médium, quando o deixava livre de revesti-lo das suas próprias palavras. E pergunta a esse propósito, ao experimentador: notaste que o estilo mudou subitamente? De outra vez, interrompeu a narrativa, para tentar uma experiência, a de fazer-se ver pelo médium. Esse efetivamente anuncia, com viva surpresa, perceber atrás de si o fantasma do espírito que se comunicava e acrescenta que sentia ser, em parte, ele próprio, em parte, um outro, o que concorda com a visão que percebia. Vê o corpo do espírito que se comunica como se uma parte deste último o houvesse penetrado. Toda a gente compreende que essas interpolações inesperadas, no curso da narração, muito contribuem para convencer da presença real do espírito autor da mensagem. De fato, na hipótese das personificações subconscientes, não se sabe como justificar, de maneira racional, essas irrupções subitâneas, tanto mais se considerar que elas correspondem a 2 circunstâncias que se verificaram simultaneamente: a do médium haver mudado repentinamente o estilo de que usará até aquele momento e a de ter tido a visão súbita do espírito autor da mensagem. Nono caso, tiro do recente livro de mensagens transcendentais intitulado A Heretic in Heaven. O médium narrador é o Sr. Ernesto H. Peckham, conhecido pelas suas pesquisas metapsíquicas, o mesmo que precedentemente escreveu o belo volumezinho intitulada De Morro Odef. Desta feita, o espírito que se comunicava fora, quando vivo, membro do mesmo círculo experimental, em casa do Sr. Peckham, declarara, no entanto, não desejar que lhe publicassem o nome, para não magoar inutilmente as pessoas de sua família que, seguindo a mais intransigente ortodoxia católica, não deixariam de protestar, se metessem o nome do parente morto em experiências tidas por diabólicas. Ele, pois, fez que, no tratado que deliberara ditar, o designassem pelo pseudônimo de Dere. Aconselhou que intitulassem a obra Um Herético no Paraíso, a fim de demonstrar que, tendo sido, quando vivo, um dissidente em matéria de dogmas, se achava num meio espiritual correspondente ao que os ortodoxos jurariam ser a paraíso. O espírito abre o seu tratado com o preâmbulo seguinte, cuja feitio não devera ser jamais esquecido, quando se leem e discutem mensagens mediúnicas concernentes às modalidades da existência espiritual. Neste pequeno tratado, proponho-me a te referir alguma coisa da nossa existência espiritual, tão extraordinariamente animada, na qual emergi por intermédio da morte. Infelizmente, a tarefa que desejo executar apresenta dificuldades quase insuperáveis, por isso que a existência supranormal ultrapassa enormemente tudo o que se conhece e experimenta na existência terrena. Por exemplo, se bem me haja conservado, substancialmente, a mesma personagem, vi desenvolverem-se em mim faculdades e potencialidades, que me abriram um novo campo, imenso, de atividades inimaginadas. Ora, é impossível explicar-te, por meio da terminologia terrestre, em que consistem essas atividades. Tentarei dar uma ideia dessa insuperável dificuldade, fazendo notar que a minha tarefa pode comparar-se à de um homem que fosse obrigado a descrever coisas vistas em termos de coisas ouvidas. A audição é uma impressão bem pobre, comparada com a visão. Como descrever as belezas de uma aurora nos Alpes suíços, com toda a radiosa glória de matizes doiro, recorrendo aos acordes de um instrumento musical? Como poderia eu descrever-te exatamente de modo apropriado a glória da existência espiritual, empregando a linguagem grosseira e material dos terrícolas? Declarações análogas se encontram incessantemente repetidas nas coleções de revelações transcendentais. Importa ter-as bem presentes ao espírito, quando se lêem certas descrições de acontecimentos, de espetáculos, de ocupações num meio espiritual, as quais nos parecem muito análogas às do mundo dos vivos e apresentam, sem dúvida, o valor de representações simbólicas de uma realidade inacessível aos vivos. Passo a transcrição de alguns trechos de comunicações em que o espírito que se manifesta fala de sua entrada no mundo espiritual. A maior surpresa que espera um vivo, na crise da morte, consiste no fato de ele despertar e se reconhecer morto. Quando procuram fazer-nos compreender que estamos mortos, somos infalivelmente levados a responder: impossível. Por que deveria eu me considerar morto, uma vez que me sinto mais vivo do que antes? Efetivamente, não nos sentimos de modo algum mudados. Tudo o que contribui para formar a existência da nossa individualidade permanente inalterado. Ao mesmo tempo, o meio imediato em que entramos nos parece aquele que nos é familiar.
Na realidade, somos nós que inconscientemente o objetivamos pelo pensamento. Assim sendo, não podemos acreditar no maravilhoso fenômeno de estarmos realmente mortos. Estas primeiras impressões podem ser definidas como a surpresa número 1. Naturalmente, eu, por minha vez, pensava que era assim quando, pela morte, penetrei no mundo espiritual. Os acessos de soluços, a asma e os outros sintomas bronquiais, que me haviam atormentado no momento da morte, continuavam a afligir-me quando abri os olhos para a vida espiritual. Como bem se pode ver, assim não era, em realidade. Tratava-se de uma reprodução efêmera dos sofrimentos que experimentava, reprodução oriunda das vivas lembranças que deles me ficaram. Acrescentarei que essas reproduções efêmeras dos males realmente sofridos são uma consequência inevitável, geral, e mesmo providencial, do nascimento no meio espiritual. No que me concerne, esses sofrimentos não duraram muito, mas, enquanto me senti oprimido pelos sintomas em questão, impossível me era acreditar na minha morte, embora soubesse que tinha de morrer. Logo depois me sobreveio a surpresa número 2, a mais maravilhosa e mais reconfortante de todas. Foi quando ouvi ao meu lado uma doce voz de mulher, que eu conhecia bem, a me chamar pelo meu nome, Dick. Era minha mãe. Ela morrera havia muitos anos e acorria a me dar as boas-vindas no meio espiritual, chamando-me pelo meu apelido familiar, recordação da minha infância. Sendo eu velho, avô desde muito tempo, via-me, no entanto, acolhido e festejado, em a nova morada de minha mãe, que eu tanto amara outrora, mas que coisa vergonhosa. Quase esquecera depois, em consequência dos longos anos decorridos após a sua morte. Em seguida, outra meiga voz de mulher, que não menos familiar e querida me era, chamou-me pelo nome de Ricardo. Era minha mulher, que me precedera de alguns anos na existência espiritual. Seguiu-se então prolongado período de profundo sono. Era o total esquecimento, durante o qual, ao que me disseram, as forças espirituais, graças a leis imutáveis, preparam lentamente o grandioso processo do renascimento espiritual. Uma vez operado o milagre, sobreveio para mim a hora gloriosa do despertar, e, recuperando a consciência, tive a benfazeja certeza de haver efetivamente passado da morte no meio terrestre à vida em a morada espiritual, a uma vida que é realmente vida, como diz a Bíblia. E a alegria, a paz, a calma me invadiram e proporcionaram um estado de que nunca suspeitara, a suprema felicidade. Páginas 43 e 44.